Boa noite. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu hoje 12 pessoas suspeitas de envolvimento numa quadrilha que aplicava golpes em planos de saúde. Entre eles estão 2 médicos que forneciam atestados falsos de hepatite, que levaram a prejuízos estimados em 40 milhões de reais, isso a apenas uma operadora. A organização criminosa, de acordo com a polícia, atuava com estelionato, falsificação de documentos e fraude processual. 2 mandados de prisão foram cumpridos em apartamentos do bairro Vila da Serra, em Nova Lima, e os restantes na capital. De 17 alvos, 12 foram conduzidos, entre eles 2 jovens cirurgiões plásticos de Belo Horizonte. Segundo a polícia, Rodrigo Nelson Guerra e Adolfo Freitas Júnior forneciam exames e atestados falsos de hepatite C a pacientes que não tinham a doença. Em fotos e vídeos nas redes sociais, os 2 aparecem juntos de estelionatários que, segundo a polícia, aliciavam os falsos pacientes. Após a primeira parte ajustada, advogados entravam com processos judiciais contra operadoras de plano de saúde, exigindo um remédio importado para o tratamento. Faziam a emissão de notas falsas com empresas de fachada e buscavam a tutela antecipada no ano de 2017 no estado de São Paulo. Com a tutela deferida, o juiz determinava a AMIL reembolsar, fazer o depósito judicial, os advogados levantavam o alvará e dividiu valores entre falsos pacientes, aliciadores, médicos e advogados. Nesse organograma que aponta os suspeitos, além de 2 médicos, há 5 advogados, 4 aliciadores, falsos donos de importadoras de remédios e os falsos pacientes. 5 pessoas estão foragidas, entre elas o advogado Herman Richard Benholt da Silva, que, de acordo com a polícia, comandava o esquema, e a mulher dele, uma das beneficiadas pela justiça a receber o reembolso pela suposta compra do remédio. Ainda segundo a polícia, cada ação gerava entre 1 e 2 milhões de reais aos envolvidos que repartiam o dinheiro. Até agora, estima-se que o esquema tenha dado um prejuízo de quase 40 milhões de reais. Isso apenas a uma operadora de plano de saúde e apenas em 2017, porque há suspeita de outras empresas vítimas do golpe. Na operação, a polícia apreendeu veículos importados de luxo avaliados em R$1,5 milhão de reais, computadores, R$50 mil em dinheiro em notas de real, dólar e euro, cheques, joias e dezenas de documentos. Esses presos foram deferidos pedidos de representação de pedido de prisão temporária, né? A princípio, essa prisão é de 5 dias, podendo ser renovada. Responderão por quais crimes, doutor? Organização criminosa, estelionato, fraude processual, falsificação, omissão de nota fiscal falsa, lavagem de dinheiro, e vamos ver como até as conclusões das investigações são algo mais. Uma mulher foi assaltada na porta de casa em Betim, na região metropolitana, na manhã de hoje. Ela estaciona o carro em frente ao portão, desce e toca o interfone. As imagens mostram que, enquanto aguarda, ela procura algo dentro da bolsa. Um homem de capuz se aproxima e rende a vítima. Ela parece reagir. O ladrão, que está armado, entra em luta corporal com a mulher e dispara para o alto. Um comparsa aparece e ajuda a segurá-la. Eles roubam os pertences da vítima, pegam a chave do carro e fogem levando o veículo. Até o momento, ninguém foi preso. O carro da vítima também não foi localizado. Que perigo, né, gente? Não dá para reagir. Um menor de 17 anos morreu e uma adolescente de 15 está internada em estado grave depois de sofrerem um acidente de moto em Lavras, no sul de Minas. O rapaz que pilotava fugia da polícia e acabou batendo em um carro durante a perseguição. A viatura da PM persegue a motocicleta que atravessa o cruzamento em alta velocidade. Um carro que vinha pela rua Comandante Soares Júnior acerta em cheio a moto. As vítimas são arremessadas para longe e caem numa calçada. O SAMU então foi acionado e deu os primeiros socorros às vítimas. O jovem já estava sem vida, só que segundo o boletim de ocorrência, uma adolescente de 15 anos que estava na garupa da moto foi socorrida em estado grave para a UPA aqui de Lavras, com um traumatismo craniano e um traumatismo na face. De acordo com a PM, quem pilotava a moto era Elton Lucas Tostes Assis, de 17 anos. A polícia acredita que Elton não tenha parado a motocicleta porque era inabilitado. A jovem de 15 anos segue internada no hospital da cidade.
E em Passos, também no sul de Minas, bandidos usaram um carro para invadir uma concessionária. Os criminosos colocaram a marcha ré no veículo e aceleraram para quebrar os vidros. E só pararam quando já estavam dentro da loja. As imagens do circuito de segurança gravaram a ação. Os criminosos chegam no local em um Gol modelo antigo. O motorista acelera e quebra o vidro do estabelecimento. O veículo atinge algumas mesas. É possível ver pelas imagens que os bandidos entram no local correndo e pegam alguns capacetes. Eles voltam e furtam mais objetos, como blusas usadas por motociclistas e até mesmo um monitor de computador. O vigilante do local percebeu a ação e ligou para a PM. Os bandidos fugiram sentido ao centro de Passos, mas não foram localizados. Na última semana, a mesma concessionária foi alvo dos criminosos. E bandidos aproveitaram a estreia do Brasil na Copa do Mundo para arrombar caixas eletrônicos de uma agência bancária em Pedro Leopoldo, na região metropolitana da capital. Isso aconteceu nesse domingo. Eles ainda usaram um aviso de obras e uma lona para tampar a fachada e despistar o crime. O arrombamento dos caixas eletrônicos foi surpresa para os moradores da cidade aparentemente pacata de Pedro Leopoldo. A polícia só foi chamada quase 5 horas depois do crime, quando esta vizinha chegou e viu a fumaça saindo da agência bancária. Ela pensou que se tratava de um incêndio. Quando eu desci, o cheiro de fumaça, de queimada, era muito forte. Olhei para um lado, para o outro, não percebi o que era. Na hora que eu passei na porta do Banco do Brasil, tinha uma lona. E a fumaça estava tudo branco, não enxergava nada lá dentro. Aí eu falei assim, e agora? Vou chamar a polícia. A ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança do banco. Elas mostram 2 homens arrombando os caixas para despistar quem passasse pelo local. Os criminosos colocaram aqui do lado de fora um recado dizendo que a agência estava em manutenção e também usaram, olha só, uma lona preta para esconder o que acontecia lá dentro. Eles levaram o dinheiro dos caixas, mas até agora o valor não foi divulgado. Uma perícia foi realizada na agência que hoje ficou fechada, mas o policial não quis dar informações sobre o que foi apurado. Quem precisou ir ao banco nessa segunda-feira perdeu tempo e o dinheiro da passagem do ônibus. Vim para usar o banco, depois do meu pagamento, trabalho, sou funcionária pública, atrasado. Vem hoje, chega aqui, essa tristeza, né? Banco assaltado. De acordo com o boletim de ocorrência, 8 caixas eletrônicos foram arrombados com o uso de um maçarico. Mas um funcionário do banco, que não quis gravar a entrevista, disse que foram apenas 2 equipamentos. Os ladrões agiram durante o primeiro tempo do Jogo do Brasil, o que também contribuiu para não chamar a atenção. Eles fugiram sem ser identificados. Para os moradores, a cidade já não é mais tão tranquila como antigamente. Em maio desse ano, o banco já havia sido alvo de assaltantes. O que está acontecendo em Pedro Leopoldo está precisando de mais seguranças na nossa cidade. Para onde que vai o nosso dinheiro dos nossos impostos? Os aposentados que vão vir à agência hoje vai ficar lesados por culpa de bandidos que não têm o que fazer. Em vez de caçar um belo de um serviço, eles não caçam. Quer saber assaltar. Minas Gerais registrou mais ataques a ônibus. 3 coletivos foram incendiados em cidades do Vale do Aço. Estas imagens foram feitas na garagem da empresa Univale, em Ipaba. O estabelecimento foi invadido por bandidos que atearam fogo em 2 ônibus da firma. Eles cometeram o crime e depois fugiram. Os bombeiros apagaram as chamas, mas os veículos ficaram destruídos. Em Timóteo também teve ataque. 8 homens armados invadiram um ônibus no bairro Novo Tempo, agrediram o motorista, levaram todo o dinheiro do caixa, depredaram o veículo e, em seguida, atearam fogo nas poltronas. Os funcionários da empresa conseguiram apagar as chamas com extintores. No caso de Timóteo, a polícia ainda não divulgou a quantia que foi levada do ônibus. Os assaltantes ainda não foram presos. A situação de Ipaba é a mesma. Moradores de São João de Cima, zona rural de Conceição do Pará, no centro-oeste do estado, têm sofrido com a falta de água. E para piorar a situação, quando a água chega, está cheia de sujeira.
João mostra a água que chegou à casa dele na semana passada. O líquido está cheio de sujeira. Segundo o vigia, este problema é recorrente na comunidade São João de Cima, em Conceição do Pará. É que lá não dá nem para saber o que é, que é uma sujeira. Sempre que ela sai preta. Quando vem, né? Porque tem dia que não tem água. Quando ela chega ao prazo de 1 hora de prazo só com água e acabou também. Quando Dona Maria pega um pouco de água da torneira, é possível ver ciscos que se parecem com lodo. Ela nasceu na comunidade e garante que o problema é antigo. Isso quando a água chega às casas. Às vezes a gente passa até 7 meses, que nós já passou 7 meses sem água aqui. Então eu ia na casa dos vizinhos, na casa da minha irmã, lavava roupa lá. O meu sobrinho trazia água no carro, no tambor, no carro, para nós estar tomando banho. Segundo os moradores, mais de 500 pessoas moram na comunidade. Para atender a todos, existem 2 caixas d'água no local. Uma delas está suspensa por pedaços de madeira em um lote aberto. Seu João diz que viu a caixa d'água ser lavada apenas uma vez. Já tem anos. E que a gente mora aqui, foi nascido aqui, eu vou fazer 60 anos, eles nunca fizeram nada. E a gente vai lá, o prefeito ainda fala ainda que é o lugar melhor que tem de município de Conceição do Pará. Segundo a Prefeitura de Conceição do Pará, a comunidade tem 3 poços artesianos e um 4º deve ser construído em breve. A administração municipal disse ainda que a bomba de um dos poços queimou, mas que a troca já foi feita e o fornecimento normalizado. O município também informou que a tubulação passa por limpeza a cada 3 meses e que a última foi na sexta-feira passada. De qualquer forma, a Prefeitura garantiu que uma equipe vai até o local para verificar por que a água está chegando suja. Aqui em Contagem, na região metropolitana, moradores do bairro Cabral estão revoltados com o descaso da Copasa em relação ao esgoto, que está sendo lançado nos fundos de um condomínio. A área é de preservação ambiental e tem várias nascentes. Olha a situação do fundo do condomínio Siena. O que a Copasa faz pelo meio ambiente? Ela capta o esgoto das residências e lança numa área de proteção ambiental. As imagens enviadas para a TV Alterosa por moradores do bairro Cabral em Contagem mostram o esgoto transbordando. Em outro vídeo, mais esgoto. Olha a situação do esgotamento do bairro Cabral. A cada nova filmagem, o mesmo problema. Esse é o curso d'água que está abastecendo continuamente a Lagoa Sanguessuga. O local onde o esgoto está sendo despejado fica em uma área de preservação ambiental e às margens da Lagoa dos Sanguessugas, que é afluente da bacia da Lagoa da Pampulha. E acredite, abaixo dessa vegetação existe um espelho d'água. Hoje nós temos não só o assoreamento, como também o acréscimo de resíduos, né? No caso esgoto sanitário, feito por uma rede insuficiente da Copasa, que está inundando a nossa represa, que é a Lagoa do Sanguessuga, dentro de uma área de proteção ambiental. Ao longo de toda a área preservada foram registradas 6 nascentes. Algumas não dá nem para ver. A água que deveria ser cristalina e correr para o restante da lagoa fica assim, parada, suja. Junto com a água das chuvas, a água pluvial, vem também esgotos e impedem que não só poluem aquele poço que deveria ter nascente, como também poluem o solo e poluem as nascentes. Impedem a mesma de transcorrer. O que os moradores da região querem é que a área de preservação seja respeitada e que o esgoto coletado tenha um destino correto. Ainda segundo eles, o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Contagem afirmou que a obra precisa ser refeita e que recentemente a Copasa, empresa responsável por captar e dar um destino correto ao esgoto, foi autuada e multada em 5 milhões de reais. Uma empresa que alegadamente cuida das águas, cuida dos nossos recursos hídricos, está fazendo justamente o oposto aqui dentro do nosso bairro. Esse é o modo. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável informou que já realizou um diagnóstico da área que foi enviado e que esse diagnóstico foi enviado ao Ministério Público. A Secretaria multou a Copasa pelo lançamento do esgoto e essa multa pode chegar a 5 milhões de reais. A Copasa ingressou com o processo de licenciamento da obra de substituição da rede de esgoto na área verde do Cabral. O processo está em análise e será discutido em audiência pública. Agora é hora de saber como vai ficar o tempo nesta terça-feira em todo o estado. A
previsão é de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca na zona da Mata, Sul, Campo das Vertentes e Rio Doce. Nas outras regiões do estado, o tempo fica claro. Em Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Capelinha registra termômetros com mínima de 15 e máxima de 20. Em Formiga, a temperatura oscila dos 14 aos 21 graus. Vai de 15 a 24 em Araxá. E em Governador Valadares, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros está parado por causa de uma linha de pipa com cerol. A aeronave se aproximava para pousar no aeroporto da Pampulha quando o piloto viu a linha. Ele ainda tentou manobrar, mas o fio se enroscou no rotor do aparelho. Além de colocar a vida da tripulação em risco, o conserto do helicóptero vai custar cerca de R$135 mil e não tem nem data para ficar pronto. Os bombeiros informaram que a linha danificou 2 hastes de comando de passo, que é o equipamento responsável pela inclinação das pás da aeronave, o que permite que ela voe. Durante o tempo que precisar para ser feita a manutenção, o helicóptero que faz resgates e salvamentos em todo o estado vai ficar no chão. Chegaram no fim da tarde de hoje, no IML daqui de Belo Horizonte, os corpos das vítimas do acidente com o helicóptero que aconteceu no sul de Minas. A aeronave, que saiu de Nova Lima, na região metropolitana, e seguia para Congonhas, em São Paulo, bateu em uma montanha na noite do último sábado. Os corpos foram encontrados na manhã de hoje. Dona Maria mora a poucos metros do local do acidente. Ela saiu para ver o que estava acontecendo e reparou que a hélice do helicóptero estava pegando fogo. Eu fiquei desse jeito assim, com a mão aposta e fiquei tremendo. Sabe? O helicóptero matrícula PRJMB, modelo A109S, ficou completamente destruído. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo, só que o local é um morro de difícil acesso. A guarnição de combate a incêndio não foi possível chegar no local. É um aclive muito grande, né? É um pasto, o caminhão não vai até o local, ficou impossível de levarmos águas até lá. Mas o pessoal do resgate, o pessoal do salvamento estiveram no local, fizeram uma varredura no local e não encontraram nada. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto Luiz Gustavo Soares e o empresário Márcio Bissoli, de 50 anos, morreram na hora. O helicóptero saiu na tarde de sábado de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, e seguia para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Era por volta das 6h30 da noite, quando a vítima perdeu o controle da aeronave em Espírito Santo do Dourado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, antes de cair, o piloto teria entrado em contato com a Torre de Controle de Espaço Aéreo de Brasília, informando que estava com problemas mecânicos e que tinha dificuldades em pousar a aeronave. A mulher e amigos do piloto foram até o local para acompanhar as buscas pelos corpos. O 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa 3, irá investigar as causas do acidente. Daqui a pouco, a estreia não foi do jeito que a gente queria, mas o clima da Copa já tomou conta do Brasil. Depois do intervalo, você vai ver como a torcida está fazendo para manter vivo o sonho do Hexa. Nós voltamos já já. A estreia não foi bem o que a gente esperava, né? Mas o sonho do Hexa continua vivo na imaginação do brasileiro, que torce e vibra do norte ao sul do país. Na hora de empurrar a seleção vale tudo: fé, oração, muita alegria e até apelar para o Papai Noel com alguns bons meses de antecedência. No time de aficionados da seleção brasileira, a Dona Patriota bate um bolão. Desde o dia 1º de maio, ela se veste com as cores do Brasil. O verde e o amarelo estão por todos os cantos da casa. Há 48 anos é assim, um misto de fanatismo, superstição e fé. Meia-noite logo virou, né, um dia. Então eu venho para cá, me ajoelho aqui, pego a oração da Copa, faço a minha oração, pedindo a Santo Antônio também, né? E a Nossa Senhora para que o Brasil ganhe. Nessa outra casa, se depender do Papai Noel, o presente antecipado de Natal está garantido. Papai Noel, quero Hexa pro Brasil.
Pode deixar que eu vou conseguir fazer. O Cantinho do Bom Velhinho, há 17 anos, enfeitado de vermelho, ganhou novas cores, quadros e uma torcida organizada. É empolgação que conta, né? Isso o brasileiro tem de sobra e criatividade então tá no sangue do torcedor canarinho. Essa galera, nessa Kombi, vai circular pelas ruas da cidade fazendo a festa da torcida nos intervalos dos jogos. Música e animação não vão faltar. Quando a gente passa em qualquer lugar é só alegria. Uma pesquisa do SPC Brasil revela que 7 em cada 10 brasileiros vão ver as partidas do Mundial. 40% estão otimistas com o Hexa. Assistir aos jogos juntos vai ser o melhor depois de alguns meses de dedicação para garantir a ornamentação da rua. Estava vendendo brigadeiro para arrecadar dinheiro. Aí a gente comprou as bandeirinhas, compramos a tinta. E se por acaso o Hexa não vier, essa turma pelo menos vai ter passado para frente o verdadeiro sentido de trabalho em equipe. É só um pretexto mesmo para que eles se integrem, né? Porque a quadra está ficando bonita, as pessoas estão se conhecendo, se motivando para a Copa também, né? É isso aí. O JA fica por aqui, você assiste agora ao SBT Brasil. Boa noite para você e uma ótima semana. Tchau!